Boa noite, amigos e amigas. Quem já está inscrito no canal, quem ainda não está, que vai se inscrever, vai dar o like, vai compartilhar, para que as nossas palestras, essas palestras que consolam e que esclarecem ao mesmo tempo, cheguem a mais e mais pessoas. Agora nós vamos fazer a nossa oração inicial. Bondoso Deus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome e queremos pedir-te, ó Pai, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer a Ti pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que se encontra aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que cada um de nós também sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E que o nosso amigo e mestre Jesus, ele possa se fazer presente na nossa reunião de hoje, na nossa palestra, através dos espíritos superiores, aqueles que trabalham com Jesus na harmonia dos mundos. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. É uma alegria podermos refletir em torno da doutrina espírita, principalmente quando nos propusemos a refletir a respeito da nossa vida, da origem dos espíritos, da natureza e também do destino. E como disse Allan Kardec, que o principal trabalho, o principal serviço que a doutrina espírita pode nos dar é o conhecimento de si mesmo. E Allan Kardec, aqui na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, para aqueles espíritos superiores que ditaram a doutrina: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quando Sócrates chegou lá no Palácio de Delfos e viu essa frase, ele se encantou por ela. E aí, então, aqui na pergunta 919, Kardec, inteligentíssimo como ele era, ele queria um meio prático e eficaz que desse resultado. E como que a gente vai fazer isso? Conhecendo a nós mesmos. Aí Santo Agostinho, ele nos conta aqui na pergunta 919A o que ele fazia para poder se conhecer e para poder evoluir mais rapidamente. Santo Agostinho, ao final do dia, à noite, ele passava em revista tudo que ele havia feito durante o dia. Então, aquilo em que ele tinha feito de bom, ele procurava amanhã fazer melhor. E aquilo que ele tinha feito que não era tão bom, ele procurava não fazer mais. Aí a gente vai se questionando, né? Como é que a gente vai ir se conhecendo? Quando a gente vai se questionando, a gente vai raciocinando o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, o que nós estamos fazendo. E aí Santo Agostinho nos diz aqui ainda na pergunta 919A que a chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. Então, para a gente poder progredir individualmente, a gente tem que se conhecer. É claro que a gente vai evoluir, vai progredir socialmente, mas o progresso individual, cada um faz o seu. Então, a gente tem que buscar todos os dias a nos conhecer, a nos questionarmos, né? O que foi que eu fiz hoje que foi contra a lei de Deus? O que foi que eu fiz hoje que magoou o meu próximo, ou que magoou a mim mesmo, ou que foi contra as leis de Deus? Então a gente tem que ir se questionando todos os dias
O que é que nós fizemos durante o dia? Então vamos fazer como Santo Agostinho fazia todas as noites, passar em revista tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. E aí a gente vai então se conhecendo e vai se melhorando a cada dia. Ninguém vai mudar de um dia para a noite, né? Isso é um processo longo, lento e progressivo, mas a gente vai evoluindo todos os dias e todos os dias a gente vai se conhecendo um pouquinho e a gente vai se melhorando. Nós ainda não sabemos como nós vamos reagir diante de determinada situação, porque tem aquela história de duas mulheres, duas amigas que conversavam na frente do portão da casa de uma delas e uma falava assim que se fosse assaltada que ela reagiria, a outra dizia que ficaria paralisada. Aí passa um garoto e leva a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. E aquela que afirmava que ficaria paralisada, ela saiu correndo atrás daquele garoto, batendo nas costas dele com a bolsa dela, que ele acabou soltando a bolsa da outra amiga. Então, ambas tiveram reação contrária ao que acabaram de afirmar. Então nós ainda não nos conhecemos completamente, nós não sabemos como a gente vai reagir diante de determinada situação. Então por isso que nós temos que nos observar todos os dias, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente sente. Dependendo daquilo que nós estamos sentindo, se é uma percepção boa, então nós estaremos rodeados de espíritos bons. Mas se a sensação que nós tivermos quando de repente eu estou sozinha no ambiente, eu estou tendo uma sensação horrível, com certeza os companheiros que estão comigo não são espíritos muito bons, então a gente vai sentir aquela sensação ruim. Então quando a gente está num ambiente sozinho que sente coisas boas, com certeza estamos rodeados de bons espíritos. Quando sentimos coisas ruins, estamos rodeados pelos espíritos não tão bons, pelos espíritos imperfeitos quanto nós, ou até mais imperfeitos ainda. Então sempre vai depender daquele que está conosco. Então nós atraímos com o nosso pensamento tanto o bom espírito quanto o mau espírito. E os espíritos, eles ficam nos observando. Eles ficam nos observando para ver aonde que a gente vai falhar, porque eles conhecem todas as nossas imperfeições. Porque o espírito ele não tem que trabalhar para pagar conta, né? Então ele fica nos observando. E naquele momento que a gente dá uma vacilada, ele se aproxima da gente e aí ele influencia muito no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. Está na questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos muito mais do que a gente possa imaginar. De ordinário, se a gente deixar, são eles que nos dominam. Então, dependendo do que nós estamos sentindo, do que nós estamos pensando, do que nós estamos falando, nós vamos atrair tanto o bom espírito quanto o mau espírito. Aí Santo Agostinho ainda nos diz aqui, nessa mesma pergunta 919A, que se aprovesse a Deus me chamar hoje de retorno ao mundo espiritual, será que eu teria o que temer diante de alguém? Porque eu posso ter um pensamento aqui agora e esconder dos encarnados, mas dos desencarnados eu não conseguirei esconder. Porque os espíritos veem até o pensamento mais secreto de cada um de nós, quando eles têm interesse. Eles veem até aquele pensamento que a gente quer esconder da gente mesmo. Está aqui na pergunta 457 do Livro dos Espíritos. Porque eles ficam nos observando, então no momento nosso de vacilo, eles podem até nos dominar. Então nós temos que ficar atentos 24 horas por dia, porque dependendo do que a gente fala, do que a gente sente, nós vamos atrair tanto o bom espírito quanto o mau espírito. Então eu posso esconder o pensamento ruim que eu tiver de quem está encarnado, mas de quem está desencarnado eu não posso esconder. Eu li um livro, Diálogo com as Sombras. E lá falava assim nesse livro de um senhor que ele é ancião, espírita, e ele falando na casa espírita que ele tinha medo da morte. Aí o pessoal questionando ele, né? Mas como o senhor
um ancião espírita com medo da morte. Aí ele falou assim, eu tenho medo da morte, porque quando eu sair desse corpo, a máscara vai cair. Que às vezes nós usamos máscara, né? Às vezes a gente passa uma ideia de que a gente não é aquilo que a gente está passando. Que só sabe realmente quem a gente é aqueles que convivem conosco 24 horas por dia, né? Porque de repente, fora de casa, a pessoa é todo sorriso, é todo alegria, mas quando ele vai voltando para casa, o sorriso vai desaparecendo, o rosto vai fechando. Porque em casa, muitas vezes, estão os inimigos com quem nós temos que nos reconciliar. E lá fora estão os nossos amigos. Então lá fora é todo sorriso, toda alegria. Aí quando está em casa, então aí fecha a cara. Por quê? Porque tem que conviver com os inimigos nossos do passado, que hoje estão conosco na mesma família. Olha como Deus é perfeito, porque Ele coloca, né, o inimigo na casa do inimigo encarnado, mas ele vem através do nosso filho, do nosso neto. Aí fica mais fácil da gente superar as adversidades, as animosidades que há entre nós, né? Que já pensou uma mãe que cuida do seu filho com tanto amor, com tanto carinho, se ela visse naquele filho um companheiro dela que o abandonou em uma existência anterior, ela não ia cuidar daquele filho com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, né? Mesma coisa um pai que visse na filha, que ele tanto cuida, que ele tanto ama, uma companheira de uma existência anterior que o abandonou, deixando ele sozinho com os filhos no lar. Ele não ia cuidar dessa filha hoje com tanto carinho, com tanto amor, com tanto desvelo quanto ele está cuidando. Então esse senhor dizia que tinha medo por isso, porque as máscaras vão cair. Porque no mundo espiritual, eu pensei, o outro já está sabendo o que eu estou pensando. Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, a linguagem dos espíritos para se comunicarem no mundo espiritual é o pensamento. Então, pensou, o outro já está sabendo o que a gente está pensando, né? Então, a gente pode enganar aqui, usando de máscara, mas essa máscara vai cair quando a gente voltar para o mundo espiritual. Então, vamos a partir de hoje, a partir de amanhã, porque hoje já está tarde, a gente vai chegar em casa, vai dormir, né? Mas a gente já pode se preparar para amanhã, né? Já ir se questionando o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Vamos pensar assim, qual vai ser o nosso propósito para a nossa vida espiritual no próximo ano que vai chegar, né? Vamos pensar qual é esse propósito espiritual. Porque a gente não pode pensar só no material, né? Porque se a gente pensar só no material, a gente está ferrado. Porque a vida material é importante, sim. Nós temos que cuidar muito bem desse corpo, né, que serve de instrumento para o espírito evoluir, mas nós temos que pensar muito na nossa vida espiritual. O que nós estamos pensando em fazer o ano que vem, no próximo ano que está chegando, para a nossa vida espiritual? Vou estudar mais? Vou me melhorar como pessoa? Vou ser uma esposa melhor? Vou ser um esposo melhor? Um filho melhor? Uma filha melhor? Né? Um irmão melhor? Um vizinho melhor para os meus vizinhos? Que a gente tem que conversar, a gente tem que se comunicar. E é tão bom a convivência com todos, né? É maravilhoso você conviver bem com todo mundo. As minhas vizinhas, quando conversam comigo, elas falam assim: você precisa vir aqui mais aqui na minha casa para a gente conversar, porque é muito bom conversar com você, que você é alto astral. Então, a gente tem que ser alto astral, né? É claro que problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, obstáculos na vida todos nós vamos ter, mas a vida é muito mais do que os obstáculos, é muito mais que os problemas, é muito mais que as dificuldades. Então, vamos pensar seriamente na nossa vida espiritual, no propósito de vida que nós estamos pensando para o próximo ano, de nos melhorarmos a cada dia e de cada vez mais pensarmos na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, porque a vida aqui na Terra, ela é passageira, né? Todo mundo fala assim, ninguém vai ficar para semente. Realmente ninguém vai ficar para semente aqui na Terra, né? Nós vamos desencarnar e vamos continuar vivendo e vamos continuar nos estudando no mundo espiritual e trabalhando. Até quando o Divaldo, a primeira vez que ele viu o livro dos Espíritos, ele leu o livro em uma noite. É claro que ninguém leu um livro desse aqui em uma noite.
com 1019 perguntas e respostas, e a introdução e a conclusão. Não tem como você ler um livro desse, né, em uma noite. Tá bom, ele falou, eu li o livro em uma noite. Aí o Espírito Viana de Carvalho, não, você vai ler o livro dos Espíritos de novo. Aí ele volta daqui 15 dias. Aí Divaldo fala, não, já li o livro dos Espíritos. Ele fala, não, você vai ler de novo. Porque em 15 dias também, ele falou que ele ia pulando, não tinha nenhuma figura, que não tinha graça nenhuma. Né? Ele ia pulando. Em 15 dias também não tem como você ler tudo isso aqui e falar assim, não, agora eu já sei tudo que está no livro dos Espíritos. Aí Viana de Carvalho falou, você vai ler de novo o livro dos Espíritos. Aí ele levou um ano lendo e estudando o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, né? Que foi publicado em 18 de abril de 1857. Aí Divaldo leu o livro em um ano. Aí o Viana de Carvalho veio, falou com ele, falou, não, agora eu li o livro em um ano. Ah, então agora você estudou, você meditou, agora você vai ler o livro dos médiuns. Não sei se tem ele aqui na mesa, eu acho que tem. O livro dos médiuns. Só que você nunca vai deixar de estudar o livro dos Espíritos, porque você vai desencarnar, está lá na outra mesa. Você vai desencarnar e no mundo espiritual você vai continuar estudando o livro dos Espíritos. Esse livro aqui, ele mudou a minha vida. Porque até o ano de 1976, foi o ano que eu conheci a doutrina espírita, 8 de março de 1976, eu vivia atormentada com a questão de céu e de inferno e do demônio. Aí eu conheci a doutrina nesse dia, conheci esse livro maravilhoso, né, magnífico, fantástico, e aqui ele me tirou todas as dúvidas que eu tinha. E respondeu a todos os meus questionamentos. Aí eu descobri que não tinha céu, que não tinha inferno, que não tem demônio, que toda essa história de demônio foi uma coisa criada pelos homens para dominar as massas. A palavra reencarnação, ela existia na Bíblia até o ano 553 da nossa era, só que ela foi tirada da Bíblia por interferência da Teodora, que casou com Justiniano. E o Justiniano, o imperador Justiniano, ele tinha muito poder sobre o Papa, porque a Teodora, ela era uma prostituta, então ela casou com o imperador. As prostitutas achavam o máximo, né, e todas queriam vangloriá-la. E ela mandou matar 500 prostitutas lá em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Ela falou assim, mas agora eu vou ter que vir 500 vezes para pagar as vidas, né, dessas pessoas, dessas 500 que eu tirei. Eu vou mandar tirar da Bíblia, como se fosse resolver o problema, tirar, né? Não ia resolver, porque a reencarnação é uma lei divina e ela existe de toda a humanidade. Como diz o Divaldo, coitada da Teodora, desencarnou no ano 548, 5 anos antes de ser tirada a palavra lá da Bíblia, né? Que no Novo Testamento ela está como palingenesia, e no Velho Testamento está como guilgo, que significa nascer muitas vezes. Tirou, mas não resolveu o problema, porque a reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo. A reencarnação é uma lei divina, uma lei natural e de toda a humanidade. Então, que fique bem claro para todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, né? Todos os nossos amigos e as nossas amigas, tá, gente? A reencarnação existe sim, de toda a eternidade. Como diz aqui na pergunta 166b, que aqueles que dizem o contrário é porque querem nos manter na ignorância como eles, porque a reencarnação existe de toda a humanidade, tá? Assim como a comunicação com os espíritos também existe de toda a humanidade, a pluralidade dos mundos habitados, que são... Nós não podemos nem mensurar quantos mundos são habitados, porque todos os globos que circulam no universo são habitados. Está aqui na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que todos os globos que circulam no espaço são habitados. Que o homem da Terra está longe de ser como pensa primeiro a inteligência, bondade e perfeição. Por que é que Deus ia criar um mundo tão grande, tão infinito, sem fim e ter vida só na Terra? É a gente pensar muito pequeno, né? É muito egoísmo a gente achar que só tem vida na Terra. Existe vida
em todos os globos que circulam no espaço. E Deus está olhando por cada um de nós, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos filhos de Deus, desde aquele mais bondoso até aquele mais perverso, porque Deus não criou ninguém mau. Deus, Ele criou-nos todos iguais. Simples, ignorantes, deu para todos nós o mesmo ponto de partida. Aí deixou que nós, a partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência, aí nós temos o livre-arbítrio e nós caminhamos pelas nossas próprias pernas. Então, quem faz o nosso destino somos nós mesmos. Deus não ia pegar lá num saco de destino, um destino bom para Mercedes, um destino ruim para quem está aqui na casa espírita hoje encarnado. Não. Somos nós que somos os construtores do nosso destino. Então, nós podemos ser escravos do ontem, mas nós somos donos do nosso amanhã. Se nós estamos sofrendo hoje, é consequência do nosso passado. Então, o nosso futuro está nas nossas mãos. Somos nós que vamos construir o nosso amanhã melhor a partir das nossas atitudes. Às vezes nós queremos um resultado diferente, mas tendo sempre as mesmas atitudes. Então não podemos querer um resultado diferente e tendo as mesmas atitudes. Se nós queremos um futuro melhor, vamos começar a construir o nosso futuro a partir de hoje. Espero que tenha ficado claro, né? Se alguém assistir a palestra e depois, né? Claro que muita gente vai assistir. Tiver dúvida, pode questionar, pode comentar, que a gente responde, tá? Teremos o maior prazer em responder a todos os questionamentos. E vamos pensar no nosso amanhã melhor a partir de nós mesmos. Somos nós que vamos construir o nosso próprio destino. E para encerrar, eu quero encerrar com essa mensagem linda do nosso querido Chico Xavier. O nome da mensagem é assim: comece agora. Nasceste no lar que precisavas. Então nós nascemos no lar que precisamos. Vestimos o corpo físico que merecias. Então nós temos o corpo físico que nós merecemos. Moramos onde melhor Deus nos proporcionou, de acordo com o nosso adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Então valorizemos o nosso ambiente de trabalho também. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com tua própria afinidade. Então os nossos parentes, os nossos amigos são almas que nós atraímos com a nossa própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Então o nosso destino está constantemente sob o nosso controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada. Então os nossos pensamentos vão atrair tanto os bons quanto os maus. Não reclames nem te faças de vítima, porque às vezes a pessoa prefere ser vítima, porque é cômodo ser vítima. Então não vamos reclamar e também não vamos nos fazer de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Então a mudança do nosso futuro para melhor está em nossas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Então quando nós buscarmos somente o bem, com certeza nós viveremos melhor. Aí aquela frase que todo mundo ama do Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que frase mais linda, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É o que eu falei, se nós queremos resultado diferente, vamos ter que mudar as nossas atitudes. Porque se ficarmos com as mesmas atitudes, teremos sempre o mesmo resultado.
Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. E agora faremos a nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, como Ele mesmo disse que aliviaria, então que Ele possa aliviar o sofrimento de todos nós. Aliviar também o sofrimento dos nossos irmãos suicidas que buscaram essa porta falsa, que o sofrimento deles também possa ser amenizado. E vamos buscar em Jesus força e equilíbrio necessário para trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e mestre Jesus ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.